Bom dia. E se vier? E se não vier? Você está preparado para o que pode vir? Você está preparado para o que não pode vir? Você só tem a certeza do hoje. Hoje eu acordei, essa noite foi meio complicada. Coisas pessoais, coisas do coração. Sentimentos, receios, lembranças, coisas que acontecem com todos. Às vezes dá insegurança, às vezes você levanta porque Deus te chama para que você ore, para que você esteja com Ele, para que você ouça a sua voz e em meio a tantas demandas, a tantas situações, Ele fala com você. E se você não obedecer, você repete um ciclo novamente. Tudo de novo. E aí a gente pensa, e se vier? E se não vier? Eis aí uma parábola. A gratidão é uma coisa que nós devemos ter. Jamais sermos ingratos. Aquele que te acolheu, aquele que te recebeu. Eu vi um post ontem dizendo: eu irei voltar para buscar aqueles que confiaram em mim. Eu voltarei atrás para buscar, para rever aqueles que confiaram e acreditaram em mim. Muitas pessoas não voltam, muitas pessoas esquecem de onde vieram, de onde elas nasceram, de onde elas saíram, por quem elas foram acolhidas no pior momento das suas vidas. Às vezes nós julgamos e acreditamos aquilo. Tem um ditado que diz que se você estiver disposto a olhar depois da curva, aí sim você pode julgar. Mas se você estiver disposto a olhar somente até a curva e não depois dela, você não sabe o que virá. Então, seja grato. A gratidão é uma das maiores honras que nós podemos ter como ser humano. E o que vier depois será lucro. Independente se você fez com a intenção de receber ou se você fez com a intenção de não receber. O certo seria sem intenção de receber. Porque o nosso Pai, Ele nos vê antes mesmo das nossas ações e das nossas intenções. E se você der certo? Você já pensou se você der certo? Inúmeras perguntas para o que pode dar certo. E se você der certo naquilo que você não espera? O principal de todas as coisas é você dar certo como ser humano. O principal é você dar certo como pessoa. O principal é você dar certo, é você conseguir olhar e falar, cheguei até aqui. Foram muitas demandas, foram muitas dores, foi muito sofrimento, né? Para todos, para vocês, para mim, mas Deus esteve junto em todo o tempo. Então, se der certo, amém. E se não der? Ainda que a oliveira não floresça, ainda que a oliveira não dê o seu fruto, ainda eu confiarei. Porque aquele que te vê, ele não dorme. Aqueles que são os teus inimigos e tramam por trás de ti, darão contas ao Senhor. Nós muitas vezes queremos, desculpa porque foi cortado aí, mas eu não quis parar não. Muitas vezes nós queremos agir com as nossas próprias mãos. Ontem essa madrugada foi uma madrugada difícil porque eu fiquei vendo alguns vídeos, coisa que eu não faço, e vi coisas muito tristes e tirei um tempo para orar
e me assustei com coisas absurdas, bizarras, o que vem acontecendo nesse mundo. E dá vontade de tomar a iniciativa com as próprias mãos. Por mais que a gente diga que é feminina, por mais que a gente diga que nós temos, que somos mulheres delicadas, que temos essa essência, o mundo se tornou um campo de guerra tão grande, que nós, como mães, avós, nós defendemos a nossa cria com unhas e dentes, seja mãe, seja avó, seja quem for, filho do coração. Você não quer saber de deixar que aconteça nada. E aí você fica um verdadeiro siri na lata. Você quer agir com as suas mãos. Quando você vê pessoas indefesas, crianças indefesas, você vê seres humanos indefesos, a vontade é de sair e tomar medidas. Já que o nosso governo não toma, os cidadãos agora estão se baseando em minhas regras e a gente vai para frente. E dá vontade. Aí aquilo mexeu com o meu coração. Eu falei, é isso aí. Porque a gente tem família, a gente tem amores, né? Os nossos amores, nossos netos, nossos filhos, e a gente quer. A gente vira leão, né? A gente vira bicho. E depois aquilo ficou no meu coração, inclusive incentivei para que os outros também fizessem, porque a vontade que dá quando você vê coisas estarrecedoras é você realmente, assim como se diz, você sai até da graça. Mas Deus te depois fala com você e fala: eu vou fazer o juízo, eu irei fazer juízo, e o meu juízo é um juízo perfeito. Deus é amor, mas ele é fogo consumidor. Olha que flor linda. Deus, ele faz com que você raciocine, tome emocionalmente decisões às vezes que você não acredita que você é capaz. Aliás, nem emocionalmente, racionalmente, porque se for emocionalmente, a gente às vezes se embola, a gente sai do trilho, né? Então a gente tem que usar o racional. Aquilo que não te cabe, sai fora. Aquilo que não te valoriza, sai fora. Aquilo que te desmancha, te humilha, aquilo que te coloca para baixo, aquilo que você batalhou e você foi desmerecida, não se vinga não. Na hora certa vem o juízo certo para todos os âmbitos, para todos os âmbitos, todos os âmbitos. Não fica preocupado, não. Não fique preocupado, não. Na hora certa chegará a conta. A conta chega nos tribunais, as contas chegam na visão do coração, no emocional, no sentimental. A conta chega no espiritual, para aqueles que estão de frente e que inibem ou usam e manipulam um povo inocente e um povo humilde e um povo que acredita. A conta chega, uma hora ou outra a conta chega. Tudo que é plantado será colhido. Se você planta maçã, você não vai colher abacaxi. Se você planta abóbora, você não vai colher chuchu. Então, se você plantou errado, se não foi assim uma coisa horrenda que você não tenha que pagar a duras penas, dependendo do que foi, conselho dado é conselho aprendido. Eu aprendi isso com uma pessoa, uma pastora. Plantou, errou no plantio, você vai ter que colher. Não tem jeito. Dia menos dia você vai ter que colher aquilo que você plantou. Então, faz favor, colhe rápido, sem demorar. Colha rápido.
colha rápido e volte a plantar de novo. Aprende com o erro e não repete. Erros cometeremos, deslizes teremos. Óbvio, carne, osso. Agora, a lei do plantio é escolha. É escolha, tá? Mas a colheita é obrigatória. Então, nesse dia, se você vai plantar alguma coisa, plante bem. Pense bem no que você vai plantar, porque você pode ir uma vida inteira nunca mais parar de colher. Um bom dia e a paz.